caminho de glória. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Todo nome. Aleluia. Para que ao nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse. Você pode confessar isso nessa noite? Você pode dar um brado e dizer: Tu és Senhor. Você pode se direcionar a Ele nessa noite e dizer: Tu tens um nome acima de todo nome. E diante de Ti, Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Oh, Tu tens um nome acima de todo nome. E aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Aleluia. Pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, Tu estás vivo, Senhor. Aleluia, louvado seja, Senhor. Tu estás vivo, Senhor. Oh, Ele
ansiamos pelo grande dia de olhar nos teus olhos, que são como chama de fogo, para tocar na tua face, que brilha como o sol. E nós queremos fazer isso hoje, Senhor. Nós queremos olhar nos teus olhos hoje. Mostra-nos a tua glória. Nós te adoramos com toda a intensidade do nosso coração. Nós te adoramos. Nós cantamos a Ti um cântico novo nessa noite. Nós cantamos a Ti, levante a sua voz, amado. Nós estamos aqui porque Te amamos, Te amamos, Te amamos. E ainda, Senhor, que não haja ainda, Senhor, que não haja celeiros cheios. Tu és Deus e nós Te amamos. Acima de todas as coisas, acima de circunstâncias, nós amamos o Senhor. Nós não seguimos o curso desse mundo, nós amamos o Senhor. Tudo em nós anseia por Ti, o nosso coração anseia por Ti, a nossa alma anseia por Ti. Nós queremos o Senhor. Essa noite é uma igreja que Te quer, que Te deseja. Acima de todas as coisas, há um canto na nossa alma que não quer parar. Que não quer parar, há um canto na nossa alma que não quer parar. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Tu és grande, Tu és grande. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Então minha alma
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive. Death has overcome. He has overcome death. We sing hallelujah to the King of Kings, the one and only, the one and only. We proclaim that every tongue, every tribe, every nation shall bow and declare that you are the King of glory, the one and only, the exalted one. We sing hallelujah. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Ele venceu. Ele venceu. Tu és adorado, Jesus. Santo, 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 santo. Abre sua boca e diz que só Ele é santo, santo. Jesus, santo, é Ele vive para sempre. Pelos séculos dos séculos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
declarar a vida de Cristo em você. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso viver, você pode viver. Porque Ele vive, você pode ter uma viva esperança. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Oh Jesus, oh Jesus, aleluia. Glória a Deus, 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 aleluia, aleluia, Rei, Rei da glória, Rei da glória, recebe o louvor, recebe o louvor, recebe o louvor, aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Boa noite, queridos. Eu aprendi que existem 2 lugares difíceis para você entrar. Um são os lugares secos demais, outros lugares são férteis demais. São 2 lugares difíceis de caminhar. Às vezes você chega num lugar e a terra está seca, está dura, é difícil plantar semente. Eu não fui criado na roça, mas eu aprendi a plantar. E quando a terra está muito dura, muito seca, dá muito trabalho. Normalmente é difícil a semente pegar numa terra seca. Entretanto, quando uma terra está muito preparada também, você tem que ter cuidado com a quantidade de semente que você coloca. Minha avó me ensinou que existem sementes que precisam ser colocadas com distâncias corretas. Você precisa plantar de maneira correta em terras férteis, porque senão a própria semente, ao crescer, elas se matam. Então, existem 2 lugares muito complicados de você andar. São terras secas, áridas e terras férteis. Esse lugar é uma terra muito fértil. Muito fértil. E isso coloca um temor muito grande no coração em saber plantar as sementes nesse lugar, né? A minha oração é que a graça, a sabedoria do Senhor possa mais uma vez acompanhar aquilo que está no meu coração. Eu tenho 57 anos. Por isso, quando a pastora Lacriosa chamou o pastor Paulo de velho, eu fiquei preocupado, porque ele tem 61. Então, eu estou muito perto de ficar velho. Então, nós estamos quase velhinhos. Essa aparência de 45 é formal. Então, eu tomo formal todo dia de manhã, né? A ausência de cabelos brancos, né? É a minha ascendência negra, né? Eu tive... na verdade, eu sou neto de uma africana que veio no seu nascimento para o Brasil e por parte de mãe. Minha mãe é uma morena muito bonita, né? Uma morena dos olhos verdes. Então, é uma mulher muito bonita. Hoje com seus 89 anos de idade, ainda é uma mulher muito linda, muito jovial. E o meu pai, ele tem uma ascendência alemã, né? Ou seja, a minha avó, por parte de pai, ela era Schwindt, né? Ela era filha de alemães e tinha aquele cabelo lourinho, lambidinho, com aquele olho azul, né? Agora você imagina, querido, de uma avó africana e uma avó alemã, dá isso, objeto indefinido, né? Eu não sou branco, não sou preto, sou carioca, mas tenho cabeça de Paraíba, então, pensa num trem enrolado, sou eu. Né? Mas Jesus pega esses trem tudo torto e dá jeito deles, é verdade? Né? Louva a Deus o privilégio de poder estar aqui, poder ministrar, que bom encontrar alguns irmãos, alguns queridos, né? Muito obrigado, pastor Vitor, né? Meu grande amigo nesse local, né? Pastor Jean, um grande acolhedor. Faço menção da minha filha, né? Eu tenho uma filha aqui nos Estados Unidos, a Juju, né? Ela não nasceu na minha casa, mas foi criada na minha casa, né? Ela é a irmã da minha filha, né? Foram criadas juntas, casada com o pastor Patrick. Obrigado pela presença de vocês. São aqui dos Estados Unidos, aqui da região de... Isso, nesse lugar que ela falou. Norwood.
Né? Mas eu quero dividir a palavra com vocês hoje. Na verdade, abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Romanos. Se você, pastora Creuza, está sugando o pastor Paulo nesses dias, ele está comigo desde fevereiro do ano passado. Como membro da nossa igreja lá, veio compor o ministério. Deus mudou o ambiente espiritual da nossa igreja com a chegada do pastor Paulo. Impressionante. Algumas coisas, alguns homens carregam como depósito. Né? Existem pessoas que quando vão falar de família, né, você vê que existe um encargo, uma graça de Deus para que elas possam falar sobre aquilo. Pessoas que vão falar sobre finanças, né? Não de maneira ambiciosa, mas ensinando a esse respeito, são pessoas que carregam uma graça para falar sobre isso. Pastor Paulo, ele tem uma graça de transitar no mundo espiritual que eu nunca vi na minha vida. Eu nasci na igreja, ele transita no mundo espiritual de uma maneira tão sóbria, tão sensata. O discernimento dele é um negócio tão apurado, tão sensibilizado assim. Há uma graça de Deus para que ele possa fluir a respeito disso. Aliás, a respeito de graça, só um pequeno parênteses, né, fora daquilo do contexto que a gente está falando, só para ilustrar algo, para você entender. Quando Paulo diz assim, eu quero que vos fazer conhecer a graça que existia sobre as igrejas da Macedônia. O que é a graça? A graça é uma habilitação sobrenatural para transitar em situações naturais. O que é a graça? É mais do que um favor imerecido. É uma habilitação sobrenatural para transitar em áreas na terra naturais. É uma capacitação de Deus, que não tem nada a ver com o homem. Quando Paulo escreve aos Coríntios, dizendo assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, eu quero vos fazer conhecer a graça que havia sobre as igrejas da Macedônia. Ele começa a falar, a partir daí, tudo que ele descreve no capítulo 8, ele quer dizer assim, a graça levou eles a viver isso. Essa habilitação sobrenatural levou o povo a viver esta experiência. E ele começa a descrever algumas coisas muito interessantes. Ele começa assim, eu quero vos fazer conhecer a graça de um povo que da sua profunda pobreza superabundava a generosidade. Então assim, queridos, ofertar sendo duro é graça. É graça. É uma graça que Deus dá. E quando você vive essa graça, você não tem problema nenhum de colocar as suas 2 últimas moedas no altar. Quando você não tem essa graça, isso é um peso. Isso é um peso para você colocar a respeito disso. Mas ele também diz, na sua tremenda tribulação e tristeza, eles conseguiram viver uma grande alegria. O que é isso? Sabe que está passando um perrengue, está tudo errado na sua volta, na sua frente, a imigração te procurando, e na tua casa, está vendo o mundo desabar, e dentro de você existe alegria. Isso é uma graça. Isso é graça, né? A graça é uma habilitação para você transitar em situações naturais de maneira sobrenatural. Isso é graça, né? E eu creio que esta igreja aqui tem uma graça. Tem uma graça de atrair o mundo espiritual, né? E a gente entra nesse lugar aqui, e eu sou extremamente emotivo, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em me emocionar com a presença de Deus, quando eu vejo a graça de Deus dele. E nesse tempo de adoração, algo especial está sobre esta igreja, sobre esse ministério. Isso não tem nada a ver com as habilidades musicais das pessoas, embora as vozes sejam muito lindas, vocês estão muito bem ensaiados, mas dá uma graça sobre esta igreja. Amém? Segunda carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8. A partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós,
porventura não nos daria graciosamente, juntamente com Cristo, todas as demais coisas que precisamos? Quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo, quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pai, esta é a tua palavra. E Jesus nos ensina que a tua palavra é como uma semente. E esta semente precisa encontrar um terreno preparado, apropriado, para que ela possa produzir. E eu declaro nesta noite que esta semente não será roubada. Esta semente, ela não será distorcida. Esta semente não será sufocada, porque ela encontrará um coração, uma terra fértil, para produzir o propósito para o qual ela está sendo lançada em nome de Jesus. Pega a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e a semente, que é a palavra do Senhor, vai cair no meu coração. Não será roubada, não será distorcida, não será sufocada, mas encontrará uma terra preparada para produzir. Amém? Está feito. Sabe, queridos, se eu tivesse que dar uma mensagem para aquilo que nós vamos conversar hoje à noite, a mensagem que eu daria é o poder da cruz. O valor da cruz. A importância da cruz. Não é comum no meio evangélico, no meio das igrejas, você ver a cruz. Porque ficou estabelecido na terra que os lugares onde apareciam cruzes eram lugares de adoração a ídolos, onde as imagens eram colocadas juntos da cruz, e o valor da cruz ele ficou muito comprometido nas emoções de muitos evangélicos de muito tempo. Entretanto, hoje eu quero falar sobre a importância da cruz, o valor da cruz, o significado da cruz para a minha vida e para a sua vida. Na verdade, numa data como hoje, o mundo lembra da morte de Jesus, o mundo lembra da cruz. São feitos filmes sobre isso, nós vemos pessoas constrangidas, chorando emocionalmente, vendo aquela boa surra que Jesus levou, falando um português bem claro, né? É triste você observar aquilo e perceber que aquilo, se não foi daquele jeito, foi bem próximo daquilo, e perceber o nosso Salvador daquele jeito emociona até quem não é emotivo. Entretanto, existem algumas coisas por trás da cruz que eu queria conversar nesta noite. A cruz, ela é o instrumento que nos trouxe a salvação. Ok, não vamos falar sobre isso. Se você ainda não aceitou Jesus, é pela cruz que você vai chegar lá, né? É reconhecendo que ele morreu no seu lugar como uma morte substitutiva. Ele morreu para que você tenha vida. E aquele que recebe Jesus, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, você não precisa mais passar por aquela cruz, você vai ter que levar agora a sua cruz, que é o seu dia a dia, é aquilo que você precisa vencer dentro de você, mas a cruz da morte, a cruz do pecado, todos os nossos pecados eles já foram pagos. O que você cometeu e o que você ainda vai cometer já estão quitados, né? Inclusive os pecados daqueles
que nós ainda não vimos reconhecer. É interessante quando Paulo escreve uma das suas cartas, se não me engano, a carta aos Coríntios, ele diz assim, ó, a ninguém mais olhais segundo a carne. Ele vai dizer, ninguém mais se pode ficar enxergando segundo a carne. E ele vai descrever em todo aquele capítulo, vai dizer assim, sabe por quê? Porque, na verdade, Jesus já morreu por eles. Eles só não sabem disso. Na verdade, o pecado deles já foram pagos. Jesus não vai ter que voltar para poder pagar o pecado daquele que ainda não reconheceu ele como Senhor e Salvador. Na verdade, o pecado foi pago uma única vez. O que falta, na verdade, é a pessoa só reconhecer que os seus pecados já foram pagos. Por isso, a melhor metodologia de evangelização é você chegar para alguém e dizer assim, eu tenho uma notícia a teu respeito que você não sabe. Você já é salvo, só não aceitou Jesus ainda. Como assim? A Bíblia diz que eu não posso mais olhar você segundo o seu pecado, segundo a carne. Porque sobre isso, Jesus já pagou. O que você precisa agora é reconhecer que você não precisa mais carregar esse pecado. Confessa e seja salvo. Ou seja, toda a humanidade já tem direito à salvação. Toda a humanidade já é salvo potencialmente. Aquela pessoa mais terrível que você conhece, ela já está salva. O que ela precisa agora é simplesmente reconhecer que os pecados dela já foram pagos. E a partir daí, ela vai viver essa nova vida em Cristo que nós vivemos. A cruz, ela é muito pregada em cima do fim dos nossos erros, do reatar o nosso relacionamento para com Deus. Isso tudo é verdade, e que bom que isso aconteceu. Sabe, eu tenho a impressão que, para você entender um pouco, assim, essa função da cruz, como resgate da intimidade, como o véu que se rasgou, como a intimidade que é restaurada, talvez a melhor maneira de entender isso é você pensar que no Éden existia um banquinho. Ou seja, na pracinha do Éden tinha 2 banquinhos. Num banquinho, tinha um banquinho de frente para o outro. Agora eu estou usando a minha imaginação santificada. Deixa eu explicar para você o que é imaginação santificada. É aquilo que não está escrito na Bíblia, mas eu imagino que pode ter sido assim. Tá? Como não está escrito, não significa que é verdade. É só a minha imaginação santificada. Eu creio que no Éden existia 2 banquinhos. E a Bíblia diz que todo final de tarde, Deus descia para conversar com Adão. A Bíblia diz que na virada da tarde, ele vinha e procurava Adão. Né? E todos os dias eu imagino que ele vinha para Adão e ele chegava para Adão para conversar numa viradinha da tarde. Ele dizia, Adão, e aí, como é que foi o dia de hoje? Senhor, foi extraordinário. Foi extraordinário. Hoje eu vi aquela água lá e decidi dar uma descidinha lá, vi que tinha lá embaixo. Passei umas 5 horas debaixo d'água e comecei a dar nome. Dei, não, aquilo lá é uma baleia, vou dar nome àquilo lá. Aquilo lá é um peixe-espada. E a Bíblia diz que Adão foi colocando nome nas coisas. Né? Ele foi atribuindo nome e, ao mesmo tempo, Deus é um Deus de prestação de conta. Né? Então, eu creio que esse bate-papo, ele acontecia por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a sua imagem e semelhança os criou. E Deus deu a ele uma ordem. Está dizendo assim, ele deu 4 instruções para ele. Ele disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e tenha governo sobre ela, e tenha autoridade sobre ela, sujeite a terra. Queridos, eu quero começar a falar sobre um aspecto da cruz, que é a restauração da nossa autoridade. E não só o resgate da nossa intimidade. Quando o homem pecou, ele não só perdeu a intimidade, mas ele perdeu a autoridade. Quando o homem pecou no Éden, nós falamos muito e evidenciamos muito a nossa separação de Deus. Só que a nossa separação da presença de Deus também nos separou da autoridade de Deus. O homem, ele tinha autoridade por causa do seu relacionamento. Quando ele peca, e a Bíblia diz que na virada da tarde, naquele mesmo horário que ele vinha conversar com Adão a respeito do governo que ele precisava exercer sobre a terra, porque a tarefa era essa, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Haja governo, haja autoridade, exerça autoridade sobre a terra. Naquele dia, quando mais uma vez, dentro daquele horário, Deus passava na virada da tarde, Adão não estava lá. E a Bíblia diz que Deus, então, ele faz uma pergunta que é muito comum você ouvir na Bíblia. Adão, onde estás? Não é que ele não sabia onde Adão estava.
É a mesma coisa que assim, achei a Davi. Como é que Deus vai achar alguém que ele nunca perdeu? Né? Como é que Deus vai perguntar para Adão, Adão, onde você está, querido? Se ele é onisciente, ele sabia onde Adão estava. Muitas vezes as perguntas é para nos confrontar com aquele momento da nossa vida. E ele pergunta para Adão, Adão, onde você está? Ele está dizendo assim, o que você fez, cara? Por que você não está? Agora, mais uma vez, o banquinho do Éden ficou vazio. Ou seja, e quando Adão é tirado da intimidade, ele é colocado fora do jardim de Deus, ele não só perde o direito à intimidade, ao relacionamento com Deus, mas principalmente ele perde a função de autoridade. E é sobre isso que eu quero falar. A cruz é um resgate de intimidade, mas acima de tudo, a cruz é um resgate de autoridade. O homem tinha que governar a terra, o homem tinha que frutificar sobre a terra, o homem tinha que ter autoridade sobre a terra. E agora, quando esse homem perde a intimidade, com a intimidade ele perde a autoridade. Deixa eu dar uns passos atrás agora para você entender. A Bíblia diz, no Salmo 115, versículo 16, ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Deus deu aos filhos dos homens. Fala comigo, o céu são os céus do Senhor, mas a terra, Ele deu aos filhos dos homens. Deixa eu fazer um exercício bem prático. Pastor Vitor, por um minuto só, chega aqui à frente. Eu sou inventor deste instrumento. Isso aqui eu inventei, eu criei. Se eu criei isso aqui, eu tenho autoridade sobre essa criação. Verdade ou mentira? Verdade. Se é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Verdade ou mentira? Verdade. Eu posso usar, eu posso não usar, eu posso guardar, eu posso jogar fora e eu posso dar. Eu tenho essa autoridade? Por quê? Porque foi meu, fui eu que criei. Se partiu do princípio que eu tenho autoridade de criação, a partir do instante que eu criei isto, eu posso fazer aquilo que eu desejar. E eu posso pegar e dar para o pastor Vitor. A partir do instante que eu confiei, que eu dei a ele, quem é que tem autoridade sobre este objeto? Eu? Não. Por quê? Porque é dele. Eu posso tomar isso dele, mesmo que eu tenha poder para isso? Posso. Isso é legal? É correto? Por quê? Porque eu dei para ele. Se eu dei para ele, e eu quero de alguma maneira influenciá-lo a usar bem isso, a partir de agora, tudo que eu quiser que aconteça com esse objeto, eu preciso tentar influenciar aquele que tem autoridade para fazer. Eu não posso mais pegar e fazer o que eu quiser com isso, porque agora eu dei aquilo que eu criei para alguém. Obrigado, pastor. Sendo assim, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, Deus criou os céus e a terra. Mas o Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. A partir do instante em que Ele fez isso está descrito em Gênesis capítulo 1, quem é a autoridade sobre a terra? O homem. Deus podia e tinha poder, Deus tinha poder para fazer alguma coisa na terra? Tinha. Agora, Deus não podia, por uma questão de princípio, por uma questão de justiça, Deus não podia mais agir na terra sem que aquele que recebeu a autoridade lhe concedesse a autoridade para fazer. O que eu estou dizendo é que, embora Deus sendo todo-poderoso, como a sua palavra nunca volta vazia, como Deus não é um homem de mentir, não é um homem de dar e tomar, Deus agora precisava agir na terra através das autoridades que Ele estabeleceu na terra. Está entendido até aqui? Sendo assim, tudo que Deus queria fazer com aquilo que Ele criou, Ele precisava passar por aquele que tinha autoridade sobre aquilo.
É fácil você entender isso. Amós capítulo 3, versículo 7, ele define muito bem isso. Ele diz assim: porque Deus certamente não fará coisa alguma sobre a face da terra, sem buscar a concordância daqueles que têm autoridade na terra, os seus servos, os profetas. Queridos, aqui não está dizendo que Deus não tinha poder para fazer, só está dizendo que Deus não faria. Ele só não faria algo sobre a terra sem antes concordar, sem buscar uma concordância. Deixa eu dar para você alguns exemplos para você entender isso. Exemplo número 1. A Bíblia fala de Noé, e eu gosto muito do escritor aos Hebreus, quando ele define Noé, dizendo o seguinte: Noé, sendo divinamente avisado daquilo que ainda ia acontecer, construiu uma arca, e por causa disso ele salvou sua família. Então, o escritor aos Hebreus define rapidamente a história de Noé em poucas palavras. Mas, tentando fazer dessa história não muito longa, entenda o seguinte: Deus olhou a terra e percebeu que a terra não tinha mais jeito aos seus olhos. E ele assentou no coração um propósito: eu vou destruir a terra. Deus tinha poder para fazer isso? Tinha. Ele precisava da permissão de alguém para fazer? Sim. Porque não era mais dele. Se ele arbitrasse na terra, sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, ele estaria fazendo uso, ele estaria tomando, exercendo uma autoridade que ele já havia delegado. Por isso que ele aparece para Noé e diz assim: Noé, eu tenho um segredinho para te contar. É verdade. Se você observar em algumas versões, vai dizer assim: Deus conferirá os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele chega para Noé: eu tenho um segredo para te contar. O segredo é o seguinte: estou cansado dessa turma, vou acabar com todo mundo. Só que eu preciso de alguém que tenha autoridade e que me autorize a fazer isso. Por isso que quando termina os Hebreus, diz assim: e Noé, com esta atitude, condenou o mundo. Guarda, fala comigo: condenou o mundo. O que é? Você vai entender isso. O que é condenar o mundo? Se eu sou um professor e aplico uma verificação de conhecimento aqui nessa classe, nós temos aqui 150 pessoas. E aí, a maioria de vocês, com exceção da pastora Cleusa, todo mundo tira abaixo de 2. Mas a pastora Cleusa tirou 10. O que acontece? Ela condenou toda a classe. O que ela está dizendo assim? Se uma pessoa era capaz de tirar 10, todas que tiraram nota baixa estão condenadas por aquela que tirou nota boa. Aí não adianta vir toda a classe e dizer assim: mas pastor, mas professor, o senhor deu uma prova muito difícil. Ela tirou 10. Se ela tirou 10, significa que todo mundo podia tirar. Não tirou porque não tem vergonha na cara. Não tirou porque não tinha caráter. Não tirou porque não estudou. Sendo assim, Noé condenou o mundo. Quando Deus chega para Noé e fala assim: Noé, acontece o seguinte: eu preciso que você condene o mundo que eu já condenei. Porque você tem autoridade. Se você for lá em Hebreus, você vai ver. E Noé, com esta atitude, condenou o mundo. Queridos, quem destruiu o mundo foi Deus, mas quem deu a aval foi Noé. A retidão de Noé denunciou a falta de integridade de toda a humanidade. Quando Noé construiu a arca, ele estava dizendo assim: Deus, eu creio, eu posso, e por causa disso, eu confio no Senhor. E Noé avalizou o projeto de Deus na terra. Deus não fará coisa alguma na terra sem buscar o aval, o respaldo de quem tem autoridade. Por que Noé tinha autoridade? Porque tem autoridade numa terra quem nasce naquele lugar. Por exemplo, salvo aqueles que já exerceram, já juraram a cidadania americana, todos nós não temos autoridade nessa nação. Salvo aqueles que viraram cidadãos americanos. Nós não temos autoridade nessa nação.
Nós só estamos aqui por uma permissão. Aqueles que estão legais. Alguém foi lá e validou. Disse assim, ó, alguém desta nação que tem autoridade, carimbou o seu passaporte e disse, pode vir. Pode vir. Entende? Nós só estamos aqui. Eu só vim para cá, eu só consegui entrar porque um dia o cônsul foi lá e falou assim, olhou para mim, fez um cara de pergunta e falou, tá bom, eu, como autoridade americana, autorizo você a entrar na minha terra, porque eu não tenho autoridade aqui. Só tem autoridade quem nasce na terra. E vocês não sabem a minha alegria quando eu volto para a minha nação. Porque a gringaiada toda tem que pegar visto. E eu bato no peito, pego meu passaporte e digo, ó, tá aqui, ó, brazuca. Eu entro, eu faço o que eu quiser, porque eu tenho autoridade, eu nasci aqui. Todo mundo que nasce naquele lugar tem autoridade porque nasceu ali. Noé tinha autoridade porque ele nasceu na terra. E como a terra foi dada para o homem, Noé era autoridade na terra. E como Deus não faria nada na terra, porque ele trabalha por princípios de delegação de autoridade, e ele delegou esta autoridade para o homem, e Noé tinha esta autoridade doada por Deus. Noé, então, debaixo da autoridade, Deus olha e fala assim, consegui alguém, foi lá. Agora você vai entender porque a Bíblia diz, e Deus procurou alguém para fechar a brecha, e não achou, porque se alguém tivesse lá para fechar a brecha, ele não destruía. Então, o intento de Deus, o projeto de Deus, o segredo de Deus, foi validado por alguém na terra que tinha autoridade sobre ela. Exemplo 2. Gênesis capítulo 19, começa da seguinte maneira. Olha como é que começa o capítulo 19. Ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Por que começa dessa forma? O que vai acontecer no capítulo 19? Destruição de Sodoma e Gomorra. Por que Deus começa definindo dessa maneira? Ocultarei eu de Abraão alguma coisa? Porque Deus estava a fim de destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele precisava de alguém que tem autoridade, a quem ele revelasse um segredo, que concordasse com ele, senão ele não podia destruir. E se ele destruísse sem esta pessoa concordando com ele, ele teria rompido o seu princípio de delegação. E é interessante o texto de Gênesis 19, que ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu vou te contar um segredo. Resumindo a história, eu vou te contar um segredo. O segredinho que ele contou para Noé, ele contou outro para Abraão. E Deus não fará nada sem consultar, sem revelar os seus segredos aos seus profetas. E ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, diferente de Noé, fala, Senhor, deixa eu fazer uma proposta para o senhor. Tudo bem, se eu quer destruir, destrói, aquela turma não vale nada mesmo, usando a minha imaginação santificada. Mas eu tenho uma proposta para o senhor. Se tiver 50, o senhor promete que não destrói? Querido, Abraão botou Deus na parede. Quem estabeleceu o critério da destruição de Sodoma e Gomorra não foi Deus. Deus estabeleceu a destruição, mas os critérios foi Abraão. Ele colocou assim, 50. A Bíblia vai bem claro, diz assim, ok, Abraão, se tiver 50 eu não destruo. Usando a minha imaginação santificada mais uma vez. Abraão com a sua cabeça pensou bem e falou, tem 50 lá? Não. E ele começou um processo de negociação com Deus. E 45. E 40. E 35. E ele foi baixando de 5 em 5. Ouça, sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque Abraão parou de negociar. A hora que Abraão falou assim, pode, Senhor. Pá! Sodoma e Gomorra foi destruído. E Deus é tão justo que antes de destruir, retirou o único justo que tinha lá. A Bíblia diz no Novo Testamento, o justo Ló. Porque onde tem um justo, Deus nos destrói. Aí foi lá e tirou Ló. Pá! Colocou Ló lá. Queridos, Deus queria fazer aquilo, mas ele precisava da concordância de quem era a autoridade na terra. Terceiro exemplo, para continuarmos naquilo que eu quero colocar nessa noite. Moisés. Deus dá a Moisés a autoridade de conduzir o povo. Chega um dia, Deus se cansa daquele povo, chama Moisés, fala assim, Moisés, vou fazer o seguinte, vou acabar com todo mundo. Mas eu preciso de alguém para começar de novo. Vou começar com você.
Porque se Deus quisesse ser arbitrário, ele matava todo mundo, inclusive Moisés. Mas ele chega para Moisés e conta um segredinho: vou acabar com todo mundo. Topa começar de novo? Moisés falou assim: eu não concordo. E tem mais: lembra daquilo que o Senhor prometeu para Abraão. E você vai ver bem claro: e Deus não pôde destruir o povo naquela ocasião. Uau! Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao homem, Ele deu a nós. Quando o homem pecou, ele não perdeu só a intimidade, a proximidade, ele perdeu a autoridade. É tão interessante você pensar sobre isso, que no Novo Testamento, quando o diabo tenta Jesus no deserto, a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, e quando chegou ali no deserto, o diabo fez 3 propostas para Jesus, e uma delas, a Bíblia diz que o Satanás levou ele lá em cima, no alto pináculo, e mostrou a ele todos os reinos da terra. E disse: está vendo isso aqui? É meu porque me foi dado. Vai lá em Lucas. Vai lá em Lucas, você vai ver isso. Ele chega para Jesus e dá a fita. A fita é: eu não nasci na terra. Eu não tinha autoridade na terra. Mas alguém que tinha autoridade me deu essa autoridade. É mais ou menos o seguinte: pastor Vitor, por gentileza, Tiago, eu sou Deus, criei isso aqui. Aí eu dei para o homem. Quem é que tem autoridade sobre o homem agora? Quem tem autoridade sobre esse objeto? O homem. O homem. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: todo aquele a quem você presta obediência, este passa a ser senhor da sua vida. Tá? Romanos 6,16 fala isso. Todo aquele a quem você presta obediência, esse passa a ser senhor da sua vida. Enquanto o homem obedecia a Deus, quem era senhor dele? Deus. Aí, a figura do tentador, né, vem e faz uma proposta: me obedece. E ele obedece. Aí o tentador passa a ser senhor do homem. Sendo senhor do homem, ele é senhor de tudo que o homem tem. Por isso que ele é chamado o Deus desse século, o príncipe desse mundo. Sendo assim, obrigado. Os céus são o céu do Senhor. A terra ele deu aos homens. E Satanás diz: a terra agora me foi dada pelo princípio da obediência. Sendo assim, quem tem autoridade na terra depois do pecado do homem? O diabo. O texto de Jó, capítulo 1, ele vai descrever um negócio muito interessante. Jó, capítulo 1, diz que um dia Satanás estava passeando e Deus o chamou e falou assim: vem cá, viste meu servo Jó? Está ali na terra. Homem íntegro, fiel, em quem não se encontra dolo. Aí Satanás diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Ele só é assim porque você bajula ele. Você dá tudo para ele. Entende? É muito fácil ele te amar porque você dá tudo para ele. Aí Deus falou assim: diabo, eu vou provar para você, pra você nunca mais esquecer, que existe uma igreja na terra que me ama, mesmo que eu não dê nada para ela. Mesmo que ela perca tudo. Existe uma igreja que ama Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Sabe por que Jó existe na Bíblia? Para jogar na cara do diabo que existem 7.000 que nunca vão se dobrar para ele. Nunca vão se dobrar para ele. Não importa a provação que passa, não importa a luta que passa. Jó foi o exemplo vivo da igreja que não se dobra no dia da provação, que não recua no dia da provação. Mas para mim uma das coisas mais lindas dali é você entender um pouquinho o funcionamento do mundo espiritual. No mundo espiritual existe um tribunal, onde Deus é o justo juiz. Quem já leu isso na Bíblia? Deus o justo juiz. Já leram lá? Tá? A Bíblia, quando fala a respeito do diabo, fala assim: ele é o acusador dos irmãos. Ou seja, no céu existe um juiz, existe um promotor, um acusador, mas também no céu tem um advogado.
1 João fala assim, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Cristo Jesus. Então entenda que no céu existe um tribunal. Esse tribunal é composto de um juiz, de um acusador e de um defensor. Entenda o que eu vou dizer para você entender um pouquinho onde eu quero chegar. Todas as vezes que o diabo matava na terra, todas as vezes que o diabo matava na terra, e que chegava a notícia diante de Deus, Deus, como um justo juiz, ia buscar satisfação. Quando ia buscar satisfação, o diabo dizia assim, fui eu mesmo, mas eu destruí o que me pertence. Eu tenho sobre eles um escrito de dívida. Eu tenho um escrito de dívida. Eu posso matar, eu posso roubar e eu posso destruir. Mas eu estou matando, roubando e destruindo o que me pertence. Desde que o homem pecou e se tornou semente corruptível, corrompida, todo descendente de Adão passou a ser propriedade de influência de Satanás, governo de Satanás. Sendo assim, quando Satanás matava na terra, ele não podia ser condenado, porque ele estava destruindo o que lhe foi dado, o que lhe pertencia. Agora, como é que Deus ia desfazer esse nó? Como é que nós íamos resgatar a nossa autoridade? De que maneira Deus ia tirar da mão desse usurpador a autoridade que havia sido concedida pela obediência? É bem simples. Deus cria um plano estratégico extraordinário. Deus chama a mulher. Vem cá, filha. Vem bater aqui. Deus chama o homem. E Deus chama a figura do inimigo. Sobe aqui, por gentileza. Subam aqui, por favor. Aqui estão os três. Quando o homem pecou, Deus reuniu os três. E Deus chegou para o homem e falou assim, rapaz, por causa, você pode gostar, ele falou, por causa do que você fez, acabou a moleza. Tá? Do suor do teu rosto vai trabalhar. Entendeu? E você, não vai ser fácil a vida para você não. Quanto a você, tá? Existe uma condenação sobre a sua vida. Você vai viver de pó o resto da vida. Você vai comer pó. Do que é feito o homem? Isso aqui, essa carne é feita do quê? Pó. Querido, sabe por que o diabo continua vivo? Por causa das nossas atitudes carnais. O diabo, ele é sustentado pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes carnais. Se você quer matar o diabo, mata ele de fome. Não peque mais. É verdade. É verdade. Do pó da terra você vai comer. Você quer matar o diabo? É fácil. Para de pecar. Ele vai morrer desnutrido. Porque ele foi taxado no Éden que a maneira dele continuar sobrevivendo na terra era através do pó, da comida, das atitudes carnais. E ele chega para a mulher e fala assim, a sua vida também não vai ser fácil, não. Sabe, você vai ter que estar debaixo do homem, vai sofrer um bocado. Entendeu? Mas tem uma solução. Da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas presta atenção. Ouça. Como diz o Luther Hermínio, não decola ainda não. Sabe? O que acontece? Mulher tem semente? Não. Quem tem semente é o homem. Ele que tem a semente. O esperma é a semente. A mulher, ela só é a receptora da semente. Ou seja, todo mundo que nasceu de Adão é semente corrompida, é semente corruptível, mesmo sendo gerada pela mulher,
A semente da desobediência é a autoridade de Satanás. Por isso ele podia matar, roubar e destruir. Porque ele estava matando, roubando, destruindo. A semente, a descendência do pecado. Só que Deus fala assim, ó, da semente da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas como Deus é um Deus que anda por caminhos de autoridade, Deus precisava na terra estabelecer uma autoridade para enviar Jesus. Deus sempre trabalha por direitos legais, por atos proféticos. Era necessário que alguém que tem autoridade na terra estabelecesse um ato profético para que Deus pudesse enviar Jesus sem ser acusado de autoritário. Aí, ele faz um pacto com Abraão. Qual é o chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12? Anda na minha presença. O que aconteceu quando o homem pecou? Ele se distanciou da presença, por opção de obediência. Então a primeira coisa que ele diz assim, ó, vou te colocar na posição de Adão. A mesma proposta com Adão eu faço com você. Anda na minha presença e ser perfeito. Aí Abraão aceita o desafio, ele anda com Deus. E ele vai andando com Deus, ele vai andando com Deus. Até que chega, Gênesis capítulo 22. 25 anos de provação. 25 anos provando Abraão na caminhada com ele. 25 anos. Deus chega em Gênesis capítulo 22, depois de ter dado um filho para ele, começa assim o capítulo 22. E provou Deus a Abraão. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o primeiro teste do homem. E o homem foi reprovado. A segunda árvore de obediência foi Moreá. Quando Deus prova o homem. Agora, ele chega para o homem e diz assim, eu vou lhe provar. Pega seu filho, seu único filho, e oferece no altar. A Bíblia diz que, de manhã cedo, rapidamente, ele pegou o filho e ele subiu com o filho. E você conhece essa história? Quando o servo diz assim, fiquem por aqui, porque nós subiremos e nós desceremos. Mas ele ia matar o piá. Como é que você entende isso? Hebreus também explica isso. Querido, Hebreus é fantástico. A Bíblia diz, e Abraão estava certíssimo que mesmo dentre os mortos, Deus ressuscitaria a Isaac. Sabe por que Abraão ia matar mesmo? Porque ele falou assim, eu conheço Deus a quem eu sirvo. E mesmo que eu mate, eu vou voltar com ele. Ele pega o cutelo, Abraão pega o cutelo e ele vai sacrificar. Quando ele vai sacrificar Isaac, a Bíblia diz que em Gênesis 22 há um grito no céu. Diz assim, Abraão! Agora sei. Engraçado. 25 anos obedecendo. E só agora, sabe? Largou a família. 25 anos esperando um filho prometido. Mas por que essa expressão ali? Agora sei. Porque era a prova final. Era a última verificação. Ele já havia passado pelas provas bimestrais. Ele já havia passado pelas provas dos trabalhos. Agora, era a prova final. Na prova final, quando Abraão vai colocar, ele diz assim, não, Abraão, agora sei que temes ao meu nome. E aí Deus faz uma promessa. Porque não me negaste o teu único filho, eu não te negarei o meu único filho. Eis, você não entendeu. Quem estabeleceu autoridade na terra para Jesus nascer foi Abraão. Vai lá em Gênesis 22.
Ele diz assim: por que não me negaste o teu único filho? Moriá é a segunda árvore. A primeira, Adão errou. A segunda, Abraão foi aprovado. E na hora que Abraão é aprovado, Deus falou assim: pronto. O direito que eu precisava para completar o resgate de autoridade. Passa-se 2000 anos. 2000 anos. Aí Deus chamou uma mocinha, Maria. E mais uma vez, Romanos 6,16, aquele a quem você presta obediência, este passa a ser Senhor da sua vida. Ela chega e diz assim: filha, és bem-aventurada, eu tenho um projeto para você. Você não vai entender nada. Assim como Noé não entendeu. Assim como Abraão passou 25 anos sem entender. Você também não vai entender nada. Mas eu tenho a seguinte proposta para você. A semente que em ti há de ser gerada não é do homem, é do Espírito. Você concorda com isso? Ela diz assim: olha, eu não sei como é que isso vai dar, não. Sou virgem, não conheço homem nenhum. Mas cumpra em mim a tua vontade. Sabe o que ela estava dizendo? Eu vou obedecer. Aí nasce. Nasce. Vem aqui, mano. Pegar um Jesus bem bonito. Nasceu Jesus. Jesus não é semente de Adão. Jesus é semente do Espírito. Jesus é semente do Espírito. Aí, Jesus conta uma parábola bem interessante. Ele diz assim: certo homem arrendou a terra a muitos fazendeiros e mandou as pessoas irem lá receber os dividendos. E chegando lá, mataram os caras. E ele mandou outra turma e mataram. E mandou outra turma e mataram. Até que finalmente Deus decidiu mandar o seu filho. E disse: quem sabe, respeitem o meu filho e me paguem o que deve. Aí, Satanás coloca na cabeça dos homens: vamos matar o herdeiro. Porque se nós matarmos o único herdeiro, ninguém mais toma a terra da gente. O que estava em jogo nessa conversa? A autoridade da terra. O que estava em jogo nessa conversa era a autoridade da terra. Se eu matar o único que tem direito de herdar a terra, essa é a cabeça de Satanás. Se eu matar o único que tem direito de herdar a terra, ninguém mais pode tirá-la da minha mão. A cruz. Obrigado a todos. Não, fica aqui, desce não, fica aqui. A cruz. Ouça o que eu vou dizer para vocês. A cruz não é só um resgate de intimidade. O que aconteceu naquele Calvário, que no dia de hoje o mundo inteiro se lembra, não foi só um véu que rasgou e nós nos aproximamos de Deus. Foi algo muito maior do que você pode imaginar. Naquele dia, quando Jesus deu a sua vida. Porque quando ele foi tentar, ele disse assim: você não vai se defender? Ele falou assim: não, eu tenho poder para te tirar. Ele falou: não, ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu a dou. Porque ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Eu dou a minha vida. Quando o diabo mata Jesus, ele faz uma festa no inferno. Matei o herdeiro. Naquela hora, o tribunal se reúne. E alguém grita: mataram um homem na terra. O juiz chega para o acusador e pergunta: por que crucificaram ele? E o diabo começa a procurar. E descobre que não havia escrito de dívida sobre ele. João capítulo 14, versículo 30. O príncipe desse mundo já está condenado, porque ele nada tem em mim. O diabo cometeu um delito. Pela primeira vez,
ele matou um inocente. Ele matou alguém que não pertencia a ele. E o juiz falou: condenado. Deixa eu dizer para você, querido, a cruz, quando Jesus se entregou na cruz, ele estava pegando de volta a autoridade que ninguém tirava da mão do diabo, porque ele podia roubar, matar e destruir, porque ele destruía o que lhe foi dado. Mas quando ele matou Jesus, Jesus não era semente de Adão, Jesus não era semente corrompida. Sendo assim, quando ele matou Jesus, ele matou o inocente, e o juiz falou assim: condenado. Aí Jesus chega e diz assim: agora, ele ressuscita e diz assim: toda a autoridade me é dada nos céus. Ele nunca perdeu. Mas a Bíblia diz que ele vai no inferno e ele resgata a chave da vida e da morte. Aí ele diz assim: toda a autoridade me é dada dos céus, porque eu nunca perdi. Mas agora eu também tenho autoridade na terra. Quando Jesus falou para a mulher: da tua semente vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça. Cabeça fala de autoridade. 1 Coríntios capítulo 11 diz: Deus é o cabeça do homem, autoridade sobre o homem. O homem, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. 1 Coríntios 11, 3. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, 3. Ele está dizendo assim: Deus é autoridade sobre Cristo, Cristo é autoridade sobre o homem é autoridade, cabeça fala de autoridade. Não é? Ele falou assim: eu vou mandar alguém que vai esmagar, vai pegar a autoridade de volta que Adão perdeu. A obediência de Adão, a obediência de Abraão e agora a obediência de Jesus resgata a autoridade. Jesus vai no inferno, pega a criação, o mundo, e diz: agora eu tenho autoridade, porque o diabo está condenado. Eu tenho autoridade. E diz: toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Só que ele chega e diz assim: agora, eis que eu vos devolvo a autoridade. Em outras palavras, Deus pega a autoridade na terra e devolve para você. Obrigado. Sabe o que é a cruz? Sabe o que representa a cruz? Romanos capítulo 8, versículo 31. O que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aquele, preste atenção nesse versículo, que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou para nos devolver o que nós perdemos, não nos daria juntamente com Cristo a autoridade que nós perdemos? Romanos 8, 32. Ele vai falar sobre o propósito da cruz. Ele está dizendo: Jesus morreu. Mas quando ele morreu, Deus o deu para resgatar o que nós perdemos. Não nos dará todas as demais coisas? E aí ele continua: porque nem a morte, nem a vida, nada pode separar deste amor que nos devolveu a autoridade. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o que é que estamos fazendo com a autoridade que temos sobre a terra? Cuidado com o que você faz com a sua vida. Existe uma autoridade sobre você
E quando você decreta, aqui o diabo não toca, você está debaixo de uma autoridade delegada. Pense bem no que você está fazendo com a sua boca, para não devolver para o capeta aquilo que Jesus pagou um preço alto para te entregar de volta. Se eu pudesse fazer um filme a respeito da cruz, eu ia falar sobre isso. Porque se com ele morremos, com ele também ressuscitamos. E a autoridade que ele conquistou, ele confiou a nós. Fique em pé, por gentileza. Hoje, estava conversando com o pastor Vitor à tarde na casa dele. E a gente, pastor, é assim, né? A gente vai conversando e vai pensando, Deus, aí, vou pregar o quê? E Deus me fez lembrar que hoje o mundo lembra da morte. E apresenta a cruz como resgate da nossa salvação, dos nossos pecados. Tudo isso é verdade. A Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Isso é verdade. Mas o que nós não falamos é que por trás do resgate dos nossos pecados, do resgate da nossa intimidade, também estava o resgate da nossa autoridade. Queridos, a hora que nós, como povo de Deus, entendermos isso, a nossa nação para de sofrer. As prostitutas saem da rua. A pastora pede para o pastor Paulo nos contar o avivamento que Deus levou ele a fazer numa cidade do interior do Mato Grosso. Eu estive na cidade semana passada. Uma cidade dominada por um espírito maligno, que todo filho primogênito numa aldeia que nascia, quando chegava a uma determinada idade, 4 anos de idade, o menino brincava, pulava, corria, e de repente o menino caía, ficava cego, surdo, mudo, não andava mais e começava a rastejar como serpente. Mais de 150 crianças que aos 4 anos de idade, Deus mandou o pastor Paulo para aquele lugar. E ele foi ali debaixo de uma autoridade resgatada. Deus trouxe um avivamento para aquele lugar. Todos os 152 meninos foram curados e libertos. Aleluia. Glória a Deus. O delegado da cidade se converteu, todos os presos se converteram, a feiticeira se converteu. Queridos, se um homem pode isso, ele denuncia que nós somos capazes de fazer a mesma coisa. Ah, tem uma cidade do lado aqui, aonde as bruxas, só está lá, porque a gente ainda não usou autoridade para fechar aquilo lá. Eu viajei para os Estados Unidos, eu estava num casamento na Flórida, recebi um telefonema lá da igreja, 3 cultos consecutivos. Na hora do culto, acabava a luz, só dentro da igreja. Domingo, segunda, terça e quarta-feira. E na quarta-feira, estava chovendo muito. E um dos nossos pastores foi na esquina, estava o pai de santo,
sentado debaixo do gerador, chovendo, molhado, fumando um cachimbo. E ele ligou para mim desesperado e falou assim: ó, isso é obra de feitiçaria. Eu estava lá na Flórida. Peguei o telefone, liguei para o pastor Paulo aqui, estava na casa da pastora. Estava aqui na igreja. Eu liguei para a igreja. Ele estava aqui, eu peguei e falei assim: queridos, acontece que está acontecendo isso, isso e isso. Nós entramos em concordância, nós não estávamos lá. Isso aconteceu quarta-feira agora, quinta-feira. A irmã presenciou isso. Nós liberamos em concordância a autoridade que nos tinha. Deus mostrou o espírito que estava debaixo dos reatores, escondido por trás. Durante a oração, Deus mandou uma energia, queimou tudo, derreteu aqueles demônios no mundo espiritual. Quando foi ontem, eu liguei no final da tarde. A Eletropaulo foi lá. Ele mostrou as fotos. A igreja só não incendiou porque parou na chave. Não havia justificativa. Nós gastamos, não vou falar em valores porque não é mais meu efetivo, mas gastamos muito dinheiro. 2.500 metros quadrados construídos de instalações elétricas novas. Novas, não tem um fio velho. A igreja não foi atingida. Glória. A Eletropaulo foi lá, trocou, que era R$8.500, não cobraram um centavo. Quando foi hoje, nós fizemos um ato profético. Fomos até as 4 esquinas da igreja. Usamos a autoridade que nós temos. Oramos em cada ponto daquele lugar. Despejaram óleo. Eu estava aqui. Eles oravam, eu no telefone, no WhatsApp, em concordância. E a equipe pastoral fazendo o ato profético em volta daquilo lá. Quando nós estávamos passando em frente à casa do feiticeiro, que mora aqui é vizinho, ele começou a botar tambor, batuque, começou a aterrorizar aquele momento. Os pastores falavam que foi tenebroso, tenebroso, tenebroso. Aquilo que eles estavam fazendo quando passou em frente à casa dele. Um dos nossos pastores levantou a mão e falou assim: chega, diabo, nunca mais a sua voz vai ser ouvida aqui. Imediatamente não se ouviu mais um único barulho naquele lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos valorizar o que foi feito na cruz do Calvário. Queridos, obra maravilhosa é a salvação. O que seria de nós se não fosse salvação? Coisa extraordinária é a intimidade. O véu se rasgou, mas nós ainda somos muito fracos na utilização da nossa autoridade. Quando Jesus morreu, Ele não só nos salvou, nos ligou a Deus, mas Ele nos devolveu autoridade na terra. E não pode acontecer nada na terra sem que os profetas dizem: eu concordo. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. É verdade. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou,
todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Adora o Senhor, adora o Senhor. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jesus, nesta noite onde o mundo lembra do teu sacrifício de amor, noite onde nós somos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor, noite aonde o véu do templo foi rasgado, aonde nós temos acesso livre ao Pai, por intermédio do Senhor. Também nesta noite, foi o ato final do resgate da autoridade do Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela intimidade. E obrigado pela autoridade. Eu declaro em nome de Jesus que você vai andar em níveis de autoridade que nunca andou antes. Em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Declare isso. Seja Ele exaltado. Aleluia. Enquanto o pastor pregava essa palavra, Deus falou algo comigo. Deus falou comigo, pastor, que hoje Ele estava libertando o povo dele, a igreja dele, do medo de exercer a autoridade. Queridos, você não mais terá medo de exercer a autoridade que foi conquistada naquela cruz.
Amém? Não mais. Lucas 10:19. Eis aí eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, sem que nada te cause dano. A partir de agora, nem eu e nem você temerá mais isso. Amém? Uma autoridade foi conquistada na cruz do Calvário e foi dada a mim e a você. Foi devolvida para mim e para você. Foi devolvida para a igreja do Senhor. E essa igreja toma posse dessa autoridade, pastor. Oh, aleluia. Amém? Aleluia.